Oi, gente, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Espero que tenham passado uma semana sensacional, repleta de realizações. Cumprindo aquele compromisso que nós firmamos de toda segunda-feira subir um vídeo aqui no nosso canal do Café Liberal, nós estamos hoje, nessa segunda-feira, trazendo um pouquinho mais de esclarecimentos sobre aquilo que seja efetivamente, sobre aquilo que é de fato o liberalismo, tentando esclarecer um pouquinho e resolver algumas questões que no Brasil são muito complexas sobre o tema, por absoluta falta de interesse de alguns e malandragem de outros, tentando diminuir algo que é tremendamente relevante ainda hoje e será, tenho certeza, por muito tempo, ao processo civilizatório, ao desenvolvimento humano. Bom, no último vídeo, longo, mas acho que necessário para que a gente pudesse compreender alguns conceitos tremendamente importantes para o liberalismo, a gente conseguiu traçar uma distinção conceitual e cronológica sobre as três bases, as três escolas primordiais do pensamento liberal: a escola britânica ou inglesa, a escola francesa e a escola americana. Então, sobre o liberalismo clássico, o liberalismo desenvolvido a partir da Revolução Francesa, com um viés também preocupado com relação a aspectos do racionalismo e de conquistas sociais, e o ápice do pensamento liberal clássico, calcado nessa questão de um certo equilíbrio entre aspectos econômicos e sociais, advindo a partir das concepções neoliberais. No final do vídeo passado, a gente deixou uma provocação a vocês sobre se seria possível efetivamente a existência desse bicho que nos foi apresentado nas eleições presidenciais de 2018, especialmente, do sujeito que se denominaria conservador nos costumes e liberal na economia. Se você verdadeiramente assistiu nossos vídeos e buscou as fontes de informação citadas neles, fica fácil compreender que a resposta é não. Não é possível alguém possuir uma essência de vida conservadora e recortar de forma conveniente a sua compreensão sobre o liberalismo apenas à faceta econômica da vida. Não existe, portanto, o sujeito que seja conservador nos costumes e liberal na economia. O sujeito pode até gostar dos preceitos sustentados pelo liberalismo apenas nesse recorte econômico, mas você, tenho certeza, já aprendeu que o liberalismo não se restringe a esse recorte da vida. É uma filosofia, uma concepção de vida que também, evidentemente, abarca, incorpora, engloba as questões econômicas, mas extrapola muito a questão da vida econômica, da vida, sociedade econômica. Então não é possível o sujeito defender preceitos do conservadorismo e se dizer liberal na economia. Até porque um verdadeiro liberal, ele é um contrapontador, ele é um opositor do conservadorismo. Já um verdadeiro conservador, isso é lógico, na mesma proporção, ele também busca fazer com que haja preservação de determinados valores que, na maioria das vezes, não são liberais. São valores conservadores. Portanto, não caia nessa propaganda enganosa, absolutamente fraca em termos de substância, em termos de fundamento, de que é possível haver um sujeito conservador nos costumes e liberal na economia. Isso foi uma criação conveniente de muitos mesmo, formadores de opinião aqui no Brasil, para determinar que houvesse uma maior aceitação e menor repelência a uma dada chapa que acabou se sagrando vencedora nas eleições presidenciais de 2018. Portanto, o sujeito que é verdadeiramente conservador
ele não vai aderir a preceitos do liberalismo, nem na economia, e o sujeito que é efetivamente liberal, ele vai contrapor o principal viés do conservadorismo, que é a aderência de forma pouco racionalizada a concepções de vida calcadas em um tradicionalismo que muitas vezes não se sustenta. Tá bom? E eu acho que fica fácil compreender um pouquinho essa questão, trazendo à tona uma questão que eu acho que é muito importante. A gente já aprendeu que o liberalismo, portanto, ele é um sistema de segurança de ideias. Se a gente pode resumir o que é o liberalismo na sua concepção filosófica, é isso, é um sistema de segurança de ideias que admite de forma absolutamente pacífica não estar cerrado, não estar fechado, não ter uma concepção já concretizada, mas estar sim em desenvolvimento há mais de 250 anos, portanto há quase 3 séculos, se adaptando, se amoldando sempre que necessário às demandas sociais, políticas e econômicas das sociedades. Então o liberalismo ele é profundamente democrático na sua própria concepção, ao aceitar, ao determinar que ele não está concretizado e que se transformará ao longo do tempo, se submetendo às demandas da sociedade nesse sentido, desde que preservada, evidentemente, a sua essência liberal, de contraponto ao Estado absolutista e de democracia liberal, determinando a concepção de sistemas mais seguros para uma realidade de convivência entre Estado e particulares mais equânime, justa e limitada. Ok? Para compreender um pouquinho mais sobre isso, como eu dizia agora há pouco, eu acho importante a gente traçar nesse vídeo os 5 modelos, as 5 espécies de liberalismo decorrentes daquelas 3 escolas clássicas liberais, a escola britânica, a escola francesa e a escola norte-americana. Então a gente pode definir o liberalismo dentro desse recorte, desta concepção conceitual, das seguintes formas. Você tem o liberal clássico, então você tem aqueles que defendem o liberalismo clássico, que apregou os valores decorrentes do pensamento de Benjamin Constant, da liberdade moderna, que apregou que o liberalismo é um sistema político moderno em detrimento daquilo que existia anteriormente, e você verificará isso dentro da raiz de pensamento dos pais fundadores da América e de John Locke. Você vai ter pela primeira vez a economia sistematizada dentro das concepções de Adam Smith, ou economia clássica, como muitos chamam, e também de Ricardo. Muito importante, procurem Ricardo, que vocês serão surpreendidos com lições sensacionais sobre economia. As teses de liberdade econômica que deram base e sustento ao surgimento da democracia liberal em Bertrand e Tocqueville, e o liberalismo individual de John Mill. Então, o pensamento liberal clássico está relacionado a essas espécies de ideais sustentados por esses homens. Em seguida, nós temos o liberalismo conservador. Então, há liberal conservador, mas vejam bem, não há conservador liberal. E eu explico por quê. O liberalismo conservador surgiu a partir do século XIX em contraponto aos excessos perpetrados pela Revolução Francesa e pelo surgimento de Napoleão Bonaparte. E o liberalismo conservador apregoava uma proteção, o surgimento de uma rede de proteção, sempre sob o primado liberal, com relação aos aspectos negativos da democracia. Por exemplo, a gente vai ter em Ortega e Croce a base do que a gente pode determinar como liberalismo conservador. Então, em contraponto aos excessos perpetrados pela Revolução Francesa e ao surgimento de Bonaparte, surge uma espécie de retração
ao desenvolvimento liberal, do pensamento liberal, e que foi denominado, intitulado como liberalismo conservador. Em seguida, a gente tem os novos liberais, o novo liberalismo. Ainda não é o neoliberalismo, tá? É o pensamento novo liberal, também surgido no fim do século XIX, através das ideias de Kelsen, de Keynes, de Dewey, que objetiva trazer um recorte de maior preocupação aos aspectos sociais, ao desenvolvimento social, ou seja, um sistema, o novo liberalismo, que determina a necessidade de desenvolvimento e defesa das liberdades individuais, mas sem se esquecer da necessidade do desenvolvimento social. E é importante recortar esse momento da história porque o autoritarismo ou totalitarismo decorrente dos estados socialistas e fascistas fez surgir uma reação a esse pensamento social liberal ou social liberalismo através das obras de Orwell, de Popper, de Albert Camus e de Isaiah Berlin, fazendo surgir aquilo que se denomina os neocontratualistas. Lembra do contrato social que nós nos referimos? Então surge agora, em contraponto ao totalitarismo do socialismo, na forma em que o socialismo se desenvolveu, os neocontratualistas, que são identificados como aqueles que fazem surgir a necessidade de uma concepção sobre o liberalismo sociológico, especialmente nas obras de John Rawls e de Norberto Bobbio. São os dois autores que eu destaco para você pesquisar em casa. Como quarta dimensão desse liberalismo dos nossos tempos, a gente vai ter então o neoliberalismo, propriamente dito, que se opõe ao social-liberalismo. O neoliberal se opõe ao social-liberalismo, propondo a retirada dessa preocupação social que estava determinando o pensamento liberal naquele momento, com uma retomada do pensamento liberal clássico e fazendo surgir termos, pesquisem, por exemplo, como a minarquia e o livre mercado. E eu posso destacar na concepção filosófica do neoliberalismo os pensamentos de Mises e de Hayek, e no recorte econômico ou de repercussão do pensamento econômico na sociedade, eu posso trazer sem dúvida nenhuma o pensamento de Milton Friedman como uma das bases de sustentação do neoliberalismo. E por fim, nesse processo de desenvolvimento do pensamento liberal, a gente chega ao liberalismo sociológico, propriamente dito, através das obras e do pensamento de Raymond Aron, e especialmente de Aron, que apregou uma necessidade de um balanceamento, do surgimento de um liberalismo equilibrado entre titularidades e provisões, nomenclatura do economês. Então, um equilíbrio entre titularidades e provisões, com a preocupação de desenvolvimento proporcional das liberdades e da equidade social. Então era isso que eu queria deixar nesse breve vídeo de hoje. Já extrapolamos nosso tempo naquilo que eu pretendia, e deixando a seguinte provocação para a próxima semana. Existe de fato pensamento liberal aqui no Brasil? Nós temos verdadeiramente liberais aqui no Brasil? Pense nisso, na semana que vem a gente conversa sobre o tema, e curta a nossa página, curta o nosso canal, nos procure lá no Facebook, nos procure lá no Twitter, e se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossas ideias, e a gente se vê na semana que vem tomando mais um cafezinho liberal. Um abraço, tchau, tchau.